Ele viu. Ele viu e não fez nada. A cena que assombra a internet inteira começa assim: um guia experiente, uma jovem brasileira pedindo ajuda e um silêncio que custou uma vida. Juliana Marins caiu e foi deixada para morrer. Agora a versão oficial começa a ruir. A irmã dela foi clara: ela foi abandonada. Mas e se o que aconteceu for ainda mais grave do que abandono? A pergunta que ninguém teve coragem de fazer finalmente ecoa: o guia contribuiu diretamente para a morte da Juliana? Porque a verdade é dura. Ela caiu, sobreviveu, foi vista por drones, acenou, pediu socorro e esperou. Por 4 dias. Mas ninguém veio. Por quê? Por que alguém deixaria uma mulher sozinha no meio de um vulcão ativo, com frio extremo, neblina, perigo de queda e 0 chance de sobrevivência sem ajuda? Não foi só omissão. Não foi só imprudência. O que você vai ver agora são fatos que nunca foram mostrados juntos. E quando tudo se conecta, o silêncio se transforma em revolta. Juliana Marins era o tipo de mulher que inspirava. Publicitária de 26 anos, natural de Niterói, mochileira experiente. Ela documentava suas aventuras nas redes sociais, mostrando o lado corajoso e livre de viajar sozinha pelo mundo. Em junho de 2025, ela decidiu encarar o Monte Rinjani, na Indonésia, um vulcão ativo com 3.726 metros de altitude. Desafiador, imponente, perigoso. Nos últimos 5 anos, esse mesmo local registrou 180 acidentes e 8 mortes. Era um lugar conhecido pelo risco. Era um lugar que exigia preparo. Era um lugar onde erros não podiam acontecer. Mas erraram. A trilha começou com Juliana e mais 5 turistas, acompanhados por um guia local. Tudo corria bem até o 2º dia. Juliana se sentiu cansada, pediu para descansar. Era um momento decisivo. E aí o guia, que deveria garantir a segurança de todos, cometeu um ato inexplicável. Então descansa. Ele seguiu com o grupo. Deixou Juliana sozinha. Sozinha. Em um vulcão ativo. Frio intenso, neblina densa, risco de deslizamento, 0 comunicação. Ela não era só uma turista cansada. Ela era responsabilidade dele. A versão oficial do guia foi registrada pela polícia. Combinamos que ela nos alcançaria mais tarde. Mas quem em sã consciência considera isso um protocolo válido de segurança? Juliana não alcançou ninguém. Ela caiu. No local conhecido como Semara Nungal, despencou inicialmente 150 metros, segundo as primeiras estimativas. Mas na prática o deslizamento foi muito maior. O terreno era instável, arenoso, íngreme. Ela escorregou por 600 metros de profundidade. Só que ela sobreviveu. E foi vista. Drones captaram imagens dela acenando em meio às cinzas. Trilheiros confirmaram: Juliana estava viva, consciente, esperando ajuda. Ela resistiu. Mas o resgate demorou 4 dias. 4 dias! Sabe o que isso significa num ambiente hostil? Sem água, sem comida, sem abrigo, sem agasalho? Juliana morreu de frio, morreu de sede, morreu esperando. E talvez o mais cruel de tudo, morreu acreditando que estavam vindo. A irmã de Juliana revelou que ninguém queria aceitar. Todas as imagens que temos da Juliana são do primeiro dia em que ela caiu. A história de que o guia ficou com ela é mentira. Ele simplesmente seguiu viagem. As informações passadas à família eram falsas. Diziam que Juliana estava sendo assistida, que estava recebendo suplementos, que o guia tinha ficado com ela. Mas ninguém ficou. Ninguém desceu. Ninguém tentou de verdade. O pai de Juliana viajou para a Indonésia. Fez tudo o que pôde, mas recebeu já no país a notícia que partiu o coração do Brasil. Sua filha não resistiu. A operação de resgate mobilizou cerca de 50 pessoas. Mas faltava o essencial. As cordas só tinham 250 metros. Juliana estava a 600 metros. Os helicópteros não conseguiam se aproximar. O terreno era instável, arenoso, íngreme. As condições climáticas eram ruins. Mas o que realmente matou Juliana foi a improvisação.
a negligência e o abandono. No sábado ela caiu, no domingo ainda acenava, na segunda continuava escorregando. Na terça, finalmente, a equipe chegou até ela, mas já era tarde. Foram 4 dias. 4 dias em que ela poderia ter sido salva. Foram 90 horas. 90 horas em que uma jovem viva, forte, experiente, foi deixada no meio do nada e ninguém desceu. A irmã de Juliana desabafou publicamente. A primeira queda dela foi de 300 metros. A equipe levou uma corda de 150. Como é que achavam que iam chegar até ela? A história que contaram não é verdade. Juliana não caiu com um guia no lado. Ele não ficou, ele não ajudou, ele foi embora. A verdade é ainda mais brutal do que a dor. Juliana ficou desesperada, esperando alguém voltar, esperando alguém lembrar dela, esperando alguém cumprir o mínimo, não deixá-la sozinha. Mas ninguém voltou. Enquanto isso, do outro lado do mundo, o pai dela atravessava oceanos alimentando uma única esperança. Ela é forte, vai aguentar, vai dar tempo. Mas a realidade que eu aguardava era devastadora. Juliana morreu tentando sobreviver. Ela acenava. Ela estava viva. Ela lutou, mas o mundo que deveria ter protegido falhou com ela. A Embaixada do Brasil denunciou. A família foi enganada. As autoridades da Indonésia alegaram que fizeram tudo o que possível. Mas será? Por que um parque com histórico de mortes continua operando sem equipamentos adequados? Por que não há suporte aéreo eficiente? Por que um guia pode simplesmente abandonar alguém em um vulcão e não ser investigado profundamente? Juliana era experiente, tinha preparo físico, estava saudável e ainda assim foi deixada. Ela morreu por uma sucessão de erros, mentiras e omissões. Não foi um acidente, foi um abandono. E agora a pergunta que não pode mais ser ignorada: quem vai ser responsabilizado? O guia? A administração do parque? As autoridades que prometeram resgate e mentiram à família? O que aconteceu com Juliana poderia ter sido evitado. Era uma tragédia anunciada e ignorada. Esse caso precisa significar algo, não só por Juliana, mas por todas as outras que ainda virão, porque há centenas de vulcões, trilhas, cavernas e florestas ao redor do mundo, exploradas por turistas confiando em estruturas frágeis, guias despreparados e sistemas de resgate improvisados. A morte de Juliana precisa provocar mudança. Ela não pode ser apenas mais um número. Ela era uma vida, uma filha, uma irmã, uma mulher que queria ver o mundo e viu o pior dele. Você acha mesmo que ninguém tem culpa? Ela acenou por socorro. Ela foi vista. Ela estava viva. Ela lutou. E mesmo assim, foi deixada para morrer. Se você chegou até aqui, é porque sentiu o peso dessa história. Agora é com você. Deixe a sua opinião nos comentários, compartilhe esse vídeo com o mundo e se inscreva no canal para que nenhuma história como essa seja esquecida. Juliana Marins não pode ser silenciada.